Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 106. Lin Moyu encontrou um espaço aberto para sentar e descansar. Agora a cópia avançou apenas um terço. Ele nunca trabalhou tanto para reproduzir cópias. Inadvertidamente, veja a saída da cópia à distância. Depois de muito tempo de luta, a saída ainda estava à vista e Lin Moyu chorava e ria um pouco. Quem poderia imaginar que a dificuldade do nível infernal era tão alta, completamente além das expectativas? A chave não é o aumento da força do monstro, mas as várias habilidades de controle do monstro, o que torna Lin Moyu extremamente inadequado. Olhando para a fortaleza avançada que ainda estava ao longe, a fortaleza parecia exalar um ar de zombaria. Os cantos da boca de Lin Moyu se ergueram levemente, desde que ele gozou, ele deve lutar até o fim. Por que você também não vai ver como é a réplica do chefe infernal? No meio do caminho não é seu personagem. Depois de descansar um pouco, sentindo que o mago esqueleto estava quase se recuperando, Lin Moyu dirigiu-se novamente para a fortaleza. Os 3.000 metros à frente já estão vazios. A habilidade Slow Curse atrai uma grande variedade de monstros. Após 3.000 metros de área, a estrada da réplica foi ultrapassada. Nesta altura, a fortaleza também estava completamente à vista. Com a visão de um profissional de nível 22, já é possível ver o quadro completo da fortaleza. A aparência da fortaleza é praticamente a mesma dos terráqueos. Nas paredes havia monstros dragões. Magos, arqueiros, andando de um lado para outro. Fortemente guardado. Lin Moyu estava com dor de cabeça. Existe um mago, não é fácil lutar. A única coisa boa é que os portões da fortaleza estão abertos e não fechados. Existem também alguns monstros dragões fora da fortaleza. Vamos nos livrar do clã do dragão lá fora. Lin Moyu não usava mais o método de arrastar monstros, mas começou a limpar o passado um por um. Neste ambiente, a matança em grupo não é necessariamente rápida. Principalmente a existência de magos, enquanto houver mais alguns, o esqueleto guerreiro vira uma decoração. Isso só pode acontecer aos poucos, para que o número e as vantagens dos atributos dos guerreiros esqueletos possam ser colocados em jogo. É mais lento, mas também é mais relaxado. Essa aparência é como retornar à aparência de quando Lin Moyu fez uma cópia pela primeira vez. Venha aos poucos, desista da forma rápida de jogar e volte honestamente ao original. 7. Capítulo 111 Dragon Clan Assassin, o atributo extremo. Lin Moyu afastou todo o seu desprezo, passo a passo. Aproveite a vantagem dos números para eliminar gradativamente os monstros dragões fora da fortaleza. Por uma hora inteira, finalmente não restaram monstros dragões fora da fortaleza. Obtenha uma cópia do chifre do dragão novamente. Bai Yuan pediu 10 cópias dos 4 materiais do dragão, o coração do clã do dragão, a essência do sangue do clã do dragão e o chifre do clã do dragão. Os núcleos de cristal da família dos dragões requerem menos quantidade, apenas 5 cópias. Até agora, 5 cópias dos chifres do clã dragão foram obtidas e nenhum outro material foi obtido. Os materiais de Bai Yuan eram muito difíceis de obter e Lin Moyu achava que uma cópia não deveria ser suficiente. Descansei novamente por um tempo e verifiquei meu poder mental. Contando o traje espiritual, a quantidade total de poder espiritual de 3.300, agora restam 2.200, exatamente 2/3. Limpar os monstros dragões sozinho nas costas não consumiu muito poder mental, mas se recuperou um pouco. O olhar pousou na imponente fortaleza, já tendo uma ideia. Existem 2 tipos de monstros na fortaleza, um é um arqueiro e o outro é um mago. Ele já tinha visto o mago.
e o arqueiro não, mas não seria fácil lidar com isso quando ele pensasse nisso. Vários guerreiros esqueletos avançaram e Lin Moyu olhou para a fortaleza sem piscar. Quando a distância estava próxima de 300 metros, o mago dragão e o arqueiro dragão na fortaleza encontraram o guerreiro esqueleto ao mesmo tempo. O dragão arqueiro puxou diretamente o arco longo e a flecha afiada saiu em resposta. O cajado do mago dragão também soprou uma brisa, e o vento foi preso pela mão. Lin Moyu ordenou que o guerreiro esqueleto voltasse correndo no momento em que se movessem. A flecha afiada foi perdida, mas a contenção do vento era como olhos crescendo e ainda atingiu o guerreiro esqueleto. O guerreiro esqueleto parou de repente no lugar, incapaz de se mover. O segundo guerreiro esqueleto correu rapidamente, segurando o guerreiro esqueleto contido e fugindo. Os arqueiros dragões e magos dragões atacantes saltaram da fortaleza ao mesmo tempo e rapidamente os perseguiram. Traga o monstro e limpe-o. Depois que o mago dragão e o arqueiro dragão foram conduzidos, eles foram rapidamente cercados por guerreiros esqueletos arqueiro dragão, monstro de elite de nível infernal. Nível 31. Força, 8.000 agilidade. Espírito, 3.000 físico, 8.000. Habilidade, chuva de flechas, flecha amarrada. Apenas olhando para o nome da habilidade, você pode ver que os arqueiros dragões também têm habilidades de controle. Lin Moyu sentiu que sua escolha não foi errada. Os monstros aqui têm habilidades de controle. Quando houver muitos deles, seus guerreiros esqueletos serão destruídos. Se em pequenas quantidades, o Skeleton Warrior pode funcionar. De qualquer forma, os atributos do guerreiro esqueleto ainda são muito fortes, o dano é muito considerável. 2 monstros foram retirados e o guerreiro esqueleto imediatamente cercou e espancou. Em questão de segundos, os 2 monstros foram eliminados. Mate um dragão arqueiro nível 31, experiência a mais. Obtenha a essência do sangue do clã do dragão. Acontece que a essência do sangue do clã do dragão é obtida do arqueiro. Os magos recebem chifres e os arqueiros recebem essência de sangue. Lanceiros nível 30, nada. Então Lin Mo fez o mesmo, constantemente retirando os monstros da fortaleza e limpando-os aos poucos. Meia hora depois, a fortaleza estava vazia. Finalmente pronto! O clã do dragão já possui 8 cópias do chifre em mãos, e o clã do dragão possui 4 cópias da essência de sangue. Lin Moyu bateu palmas e entrou na fortaleza. A fortaleza não é grande, apenas um poste, como sugere o nome da réplica. Não há muito espaço na fortaleza. Estranhamente, exceto aqueles arqueiros magos da muralha da cidade, não havia mais monstros. Assim como Lin Mo ficou intrigado, de repente um guerreiro esqueleto foi atacado. O poder de ataque foi incrível e o guerreiro esqueleto ficou gravemente ferido em um instante. O ataque repentino deixou Lin Moyu ligeiramente assustado em seu coração e instintivamente retirou este guerreiro esqueleto de volta para o espaço de invocação. Retraído com sucesso, o guerreiro esqueleto retornou ao espaço de invocação. Felizmente, o guerreiro esqueleto não foi controlado, mas simplesmente atacado. Nesse momento, ele parecia miserável e os ossos estavam densamente rachados, como se fosse quebrar a qualquer momento, e ele estava gravemente ferido. Em menos de 2 segundos, o guerreiro esqueleto quase foi morto em segundos. Se isso acontecer alguns segundos depois, estima-se que o guerreiro esqueleto realmente enforque. Lin Moyu estava secretamente assustado, um ataque tão forte. Uma lesão tão grande, primeiro encontro. Mesmo o chefe de classe mundial Lion Clan Tyran não foi capaz de infligir tantos danos aos guerreiros esqueletos. O mais crítico é que ele nem sabia de onde vinha o ataque. O guerreiro esqueleto não encontrou o atacante. Com a perspicácia do guerreiro esqueleto, nem mesmo o atacante pôde ser encontrado, e isso também era algo que Lin Moyu nunca havia encontrado. Revestiu-se silenciosamente com uma armadura de osso para evitar ser atacado por outros. Alguns segundos depois, outro guerreiro esqueleto foi atacado. Os ferimentos foram igualmente graves. Lin Moyu guardou o guerreiro esqueleto o mais rápido possível.
Então todos os guerreiros esqueletos retornaram em massa e se concentraram nele. Os inimigos desconhecidos são os mais aterrorizantes. Os dois guerreiros esqueletos na frente e atrás foram atacados, com uma distância de 10 segundos e posições a centenas de metros de distância. Os ataques são quase idênticos, são todos ataques por trás. Ou é muito rápido ou é mais de um. De qualquer forma, encontre uma maneira de encontrá-lo primeiro. A situação parece um pouco complicada. O olhar de Lin Moyu tornou-se feroz, a cópia do nível infernal. A dificuldade era realmente maior do que ele imaginava. Para ele, a dificuldade da missão infernal não é o tamanho do poder de ataque do monstro, nem a quantidade de monstros. Principalmente porque os monstros aqui usam habilidades de controle. Para que o esqueleto guerreiro não cumpra o devido papel. O mago esqueleto, o guerreiro esqueleto, as 3 camadas internas e as 3 camadas externas cercaram Lin Moyu no meio, e Lin Moyu não continuou a avançar antes de encontrar o monstro que se aproximava sorrateiramente. A respiração tornou-se gradualmente uniforme e Lin Moyu se acalmou completamente. Depois de mais de 10 segundos, outro guerreiro esqueleto foi atacado. 3 guerreiros esqueletos são atacados ao mesmo tempo. Capítulo 107. Faça isso. Esteja preparado. Quando o Skeleton Warrior é atacado, as habilidades do Skeleton Magé são ativadas simultaneamente. O intervalo entre a frente e a traseira não é superior a 0,1 segundos. Tempestades de gelo, tornados. Essas 2 habilidades ofensivas são usadas. Com uma cobertura de 10 metros, não há necessidade de travar o alvo. Dentro da cobertura da habilidade, o gelo caiu como chuva e o tornado rugiu continuamente. A combinação dos dois, o gelo frio é como uma flecha afiada rolando no ar. Várias sombras nebulosas apareceram à vista. Sob ataque, inimigos desconhecidos são finalmente revelados. 0 guerreiro esqueleto em torno de 0 explode habilidades instantaneamente. Uma luz vermelha explodiu na grande faca. Habilidade, ataque Berserk. No grito, o monstro escondido finalmente revelou sua figura completamente. Monstro dragão, segurando uma adaga e vestindo uma armadura de luz negra. Assassino? Lin Moyu olhou para o monstro e a palavra surgiu diretamente em sua mente. No segundo seguinte, a técnica de detecção voou. Dragão assassino, monstro de elite de nível inferno. Nível 32. Força, agilidade de espírito, 2000. Físico, 5000. Habilidade. Furtividade, golpe crítico. Extremo. Propriedades. Força e agilidade foram alcançadas. Mas o espírito está tão baixo quanto um lamentável 2000, e o físico tem apenas 5000. A explosividade instantânea é extremamente incrível. Até os guerreiros esqueletos ficaram gravemente feridos com um golpe. E eles lançam habilidades em estado furtivo e não serão liberados do modo furtivo. Monstros extremos e poderosos. É uma pena que ainda tenha sido encontrado por Lin Moyu. A habilidade furtiva é desarmada quando atacada. Uma vez expostos, suas vantagens são perdidas. Uma constituição fraca tornou-se uma falha fatal. Sob o ataque de fogo do guerreiro esqueleto e do mago esqueleto, os 3 dragões assassinos foram mortos em um instante. Mate um nível 32. Assassino de dragão, experiência mais obtenha o coração do clã do dragão. Lin Moyu estava um pouco feliz em seu coração, acontece que o coração do clã do dragão vem do dragão assassino. O mago sai do chifre, o arqueiro sai da essência do sangue e o assassino sai do coração. Agora o núcleo do cristal ainda não é conhecido pela fonte. Olhe para as profundezas da fortaleza. A fortaleza estava envolta em escuridão e silenciosa. Na parte mais funda existe um quadrado, onde fica o ponto final da cópia. Você não verá um único monstro dragão ao longo do caminho. No entanto, Lin Mo disse claramente, deveria haver muitos assassinos à espreita em todos os cantos. Espere pela oportunidade de lançar um ataque mortal.
As equipes não estão mais dispersas. O guerreiro esqueleto está do lado de fora, o mago esqueleto está dentro e Lin Moyu está no centro. Toda a procissão avançou pela fortaleza. Como Lin Moyu esperava, ele encontrou outro ataque furtivo no caminho. O mago esqueleto reagiu rapidamente, usando a habilidade de alcance para forçar os assassinos a saírem um por 1.0. Então o guerreiro esqueleto foi lançado com um fogo concentrado e morto diretamente em segundos. Embora o guerreiro esqueleto seja atacado por um ataque furtivo, ele certamente ficará gravemente ferido. Mas para Lin Moyu foi muito mais fácil. Por que não tem habilidades de controle? O guerreiro esqueleto se recupera rapidamente no espaço de invocação e, desde que não morra, não demorará muito para se recuperar como antes. Por fim, a equipe avançou até o ponto final da missão e encontrou o chefe. Na parede de pedra atrás da praça, um dragão está esculpido. Ele ganha vida, como se um dragão estivesse abrindo suas asas. No centro da praça há também uma estátua de pedra. A estátua de pedra tem cerca de 10 metros de altura e tem a forma de um monstro dragão. Com a chegada de Lin Moyu, toda a fortaleza começou a tremer. A estátua de pedra rachou e um grande número de fragmentos de rocha caiu. O chefe começa a se recuperar. Capítulo 112 Controle Infinito foi simplesmente uma trapaça. E a aura aterrorizante que permeava toda a réplica, e a respiração de Lin Moyu estava lenta. A forte opressão fez seu coração pular, devido à opressão da categoria. Na técnica de detecção, os atributos do chefe são exibidos diante dos olhos. Guardião do posto avançado, líder do nível inferno. Nível 33. Força, agilidade, espírito, físico. Emoticon sorrindo. Habilidade. Repulsão de grupo, atordoamento de grupo, fortalecimento de resistência. Todas as 4 dimensões excedem 10.000. Parece inferior ao guerreiro esqueleto. Mas é a poderosa vitalidade do B0SS, B0SS e os atributos físicos do Gundam. A defesa é incrível e fica muito difícil matá-lo. O grupo repeliu, o grupo tonto, ambas as habilidades estavam sob controle, o que fez Lin Moyu sentir dor de cabeça. Na missão do inferno, os guerreiros esqueletos estão fartos de serem controlados. Lin Moyu recuou rapidamente, e ele e o guardião abriram uma distância de pelo menos 500 metros, e a luz vermelha em sua palma brilhou. A estátua de pedra foi completamente destruída e o guardião rugiu para o céu, anunciando sua chegada. Uma enorme rede vermelha caiu esmagadoramente. Com um zumbido alto, uma algema vermelha e sangrenta apareceu acima da cabeça do guardião. Seu rugido também arrastou instantaneamente um longo som. 33 vezes mais lento é que todos os movimentos ficam mais lentos. Ao mesmo tempo que as algemas apareceram, os guerreiros esqueletos já haviam avançado. A luz piscou 04, e todos eles explodiram habilidades. Habilidade, golpe explosivo. As várias habilidades do mago esqueleto também se seguiram, chovendo sobre o guardião. Depois de 33 vezes mais lento, o guardião não conseguiu reagir por um tempo. Quando terminou de rugir, já estava cheio de esqueletos guerreiros e seus pés também estavam cheios de esqueletos. As habilidades do guerreiro esqueleto explodiram e mais de 100 facas grandes o atacaram. Não há cena de florescimento de pele e carne. O guardião é extremamente defensivo, tem uma armadura de escamas em seu corpo, e a grande faca do guerreiro esqueleto cai sobre ele, fazendo um som de metal quebrando. O sino toca sem parar. Lin Moyu sabia que devia haver algum dano, mas não muito. Afinal, o guerreiro esqueleto está apenas no nível 22. B0SS chega ao nível 33, 11 níveis acima do Skeleton Warrior. E também é um chefe de nível infernal, e não sei quão mais forte que o BOSS com dificuldade de nível pesadelo do mesmo nível. Masmorra de nível 22, golpe único, nível 26, e também há uma dificuldade de nível infernal, e também há uma missão de monstro dragão. Lin Moyu desafiou diretamente a maior dificuldade.
O rugido terminou e o guardião olhou para o guerreiro esqueleto a seus pés. Sob a maldição, seus movimentos tornaram-se extremamente lentos, como se estivessem em câmera lenta. Justo quando ele abaixou a cabeça, o guerreiro esqueleto já havia golpeado várias vezes. Mais de 100 guerreiros esqueletos, são milhões. Há também as habilidades do mago esqueleto, que também foram descartadas por 2 rodadas. Mesmo que o dano não seja alto todas as vezes, o dano total não é baixo. Uma expressão de raiva ficou evidente no rosto do guarda do posto avançado. Há um brilho de sabedoria em seus olhos. Comparado com outros monstros dragão, sua inteligência é significativamente maior. Capítulo 108. Uma luz brilhante rompeu de repente de seu corpo. A luz é incomparável. Habilidade: aumento de resistência. As algemas vermelhas e sangrentas no topo de sua cabeça enfraqueceram repentinamente em vários pontos. Embora ainda esteja lá, não é mais tão vermelho e tão brilhante. O efeito da maldição é reduzido. Os movimentos dos guardas do posto avançado tornaram-se subitamente mais rápidos. Não é bom! Lin Moyu exclamou secretamente. Compensa instantaneamente uma maldição lenta. Mas não funcionou. Os guardas do posto avançado estavam envoltos em luz e o efeito da maldição ainda estava bastante enfraquecido. Ele puxou a grande faca que estava em suas costas e uma faca gigante de 6 metros de comprimento e 1 metro de largura varreu sua frente como um vento violento. Habilidade: empurrão em grupo. A habilidade foi ativada, e os guerreiros esqueletos sob seus pés e em seus corpos foram todos repelidos, sem exceção. A gama de habilidades não é pequena, e o guerreiro esqueleto recuou pelo menos 20 metros. Imediatamente depois disso, o guardião do posto avançado saltou alto, e a grande faca brilhou novamente com uma luz brilhante e caiu no chão com um estrondo. Habilidade: vertigem grupal. Desta vez o alcance foi ainda maior e uma forte onda de choque envolveu um raio de 50 metros. Todos os guerreiros esqueletos ficaram atordoados ao mesmo tempo. O guerreiro esqueleto mais uma vez perdeu sua eficácia em combate, depois de ficar ali como uma estaca para controlar o guerreiro esqueleto, começou a lançar um ataque feroz contra o guerreiro esqueleto. A grande faca em sua mão continuava caindo sobre o guerreiro esqueleto. O corpo do guerreiro esqueleto fez um clique, aparentemente ferido. Felizmente, os atributos do guerreiro esqueleto também são muito elevados e eles podem resistir em pouco tempo. Embora os Outpost Guardians tenham uma forte habilidade de controle, eles não possuem uma forte habilidade de ataque. Como o guardião do posto avançado do chefe, seu poder de ataque não é tão bom quanto o do dragão assassino. Lin Moyu recuou um pouco novamente, sempre mantendo uma distância de 500 metros do guardião. Os guerreiros esqueletos não podem se mover e não podem recuperar espaço de invocação. Ele ordenou que o mago esqueleto atacasse com todas as suas forças. As várias habilidades do mago esqueleto choveram sobre os guardiões do posto avançado, explodindo em uma nuvem de luz brilhante. O Outpost Guardian foi ferido pela explosão e sua atenção mudou do Skeleton Warrior para o Skeleton Magé. A grande faca brilhou e saltou diretamente em direção ao mago esqueleto. A grande faca brilhou ao mesmo tempo. Outra habilidade de atordoamento em grupo. Voltar. Lin Moyu reagiu extremamente rápido e instantaneamente reuniu todos os magos esqueletos no espaço de invocação. A espada do guardião do posto avançado caiu no chão, emitindo uma forte onda de choque, mas o mago esqueleto não estava mais visível. Perguntou-se por que o alvo desapareceu de repente. Rapidamente se virou e começou a atacar o guerreiro esqueleto novamente. O esqueleto atacado recebia cada vez mais danos e os ossos estavam cheios de rachaduras, como se fosse desmoronar a qualquer momento. Após 30 segundos, o efeito de vertigem desaparece. Os guerreiros esqueletos correram e sitiaram os guardiões novamente. Lin Moyu também retirou o guerreiro esqueleto no momento em que o efeito desapareceu. Ao mesmo tempo, ele liberou o mago esqueleto, permitindo que o mago esqueleto atacasse a maior distância.
No momento em que o mago esqueleto apareceu, o guardião do posto avançado saltou de repente, e a luz da grande faca em sua mão brilhou, cortando em direção ao mago esqueleto. Habilidades novamente. Lin Moyu reagiu com extrema rapidez e retirou rapidamente o mago esqueleto para o espaço de invocação. A onda de choque varreu novamente, Lin Moyu moveu-se muito rápido e o mago esqueleto foi todo guardado e não foi ferido. O monstro guarda do posto avançado obviamente parecia um pouco estranho. Como poderia desaparecer de repente quando ainda estava lá? De repente, o guerreiro esqueleto já havia voltado correndo e estava cortando com sua faca enquanto o guardião de seu posto avançado zero brilhava novamente. Recuo de choque. Todos os guerreiros esqueletos que atropelaram foram abalados. Então veio o lançamento da habilidade de atordoamento em grupo. O guerreiro esqueleto caiu novamente em estado de vertigem e perdeu a força de resistir. Acabou, não é? Lin Moyu estava um pouco deprimido. O poder de ataque do chefe do Outpost Guardian é exatamente assim, e a habilidade controlável é muito irritante. Parece que não há tempo de espera. O período de espera ainda existe, mas é curto. Lin Moyu estimou que seriam apenas 10 segundos. No entanto, o efeito de atordoamento dura 30 segundos. Vertigem ilimitada, controle ilimitado. Isso é simplesmente trapaça. Nojento ao extremo. Ele não sabia nada e, por causa disso, Bai Yuan sentiu que não conseguiria sobreviver. Lin Moyu revirou os olhos e soltou o mago esqueleto novamente. Assim que a 323ª divisão de esqueletos saiu, ela rapidamente se dispersou e correu em todas as direções. Eles circulam em torno dos guardas do posto avançado, que tem quase 400 metros de diâmetro. A guarda do posto avançado está no centro do círculo. Desta forma, os guardiões do posto avançado não podem controlar todos os magos esqueletos de um filho. Um grande número de habilidades mágicas mais uma vez caiu sobre os guardiões do posto avançado. As habilidades vêm de todas as direções, e o Seleto Magé está distante e pode controlar até 2 ou 3 ao mesmo tempo. Lin Moyu deu um suspiro de alívio. Finalmente encontrei uma maneira de lidar com isso. Mas no segundo seguinte, o cabelo de Lin Mo explodiu. O guarda do posto avançado levantou a cabeça para olhar para si mesmo. A melhor maneira de lidar com feras convocadas é matar o próprio invocador. Com sua inteligência fraca, ele até percebeu esse problema. Com um grande estrondo, a terra rachou e o guardião do posto avançado saltou alto e atacou diretamente Lin Moyu. Caramba! Não esperava que o guarda do posto avançado o atacasse. Em seu próprio ritmo, ele não conseguiu evitá-lo. Lin Moyu cruzou o coração e se revestiu com uma camada de armadura de osso e, ao mesmo tempo, havia uma chama tremeluzindo em sua mão. Habilidade: Chama da Alma. O guarda do posto avançado no ar soltou um grito, mas isso não afetou seu movimento. A luz em sua faca brilhou intensamente. Habilidade: Vertigem grupal. A enorme faca caiu a apenas 10 metros de Lin Moyu. A onda de choque varreu e a armadura óssea no corpo de Lin Moyu brilhou constantemente com uma luz branco-prateada. Eu não fiquei tonto. Lin Moyu ficou surpreso ao ver que as habilidades do guarda do posto avançado eram na verdade ineficazes contra ele. No segundo seguinte, ele entendeu que era a armadura óssea que bloqueava a onda de choque. Acontece que a armadura óssea ainda tem esse efeito. Não só pode resistir a danos, mas também pode resistir a habilidades de controle. Lin Moyu ficou muito feliz e uma nova maneira de jogar apareceu de repente em seu coração. Capítulo 113 Colheita Incrível, título do Rei da Batalha do Clã Dragão. A armadura óssea continuou a piscar, bloqueando o ataque de Lin Moyu após posto avançado de guardião. Todos os ataques foram como touros de lama no mar, eliminados e tornados invisíveis, e não causaram nenhum dano a Lin Moyu. Lin Moyu usou continuamente as chamas da alma e, junto com o mago esqueleto, atacou constantemente os guardiões. Lin Moyu não poderia imaginar que um dia se tornaria um escudo humano.
A armadura de esqueleto é muito forte, equivalente a defesa do físico pontual e também pode resistir a estados anormais e ignorar as habilidades do sistema de controle. Após 30 segundos, os guerreiros esqueletos se recuperaram. Os pensamentos de Lin Mo surgiram e ele reuniu todos eles no espaço de convocação. Então houve outro fluxo de cérebros, e o guerreiro esqueleto apareceu instantaneamente ao lado do guardião. Sem dizer uma palavra, pegue uma faca e corte. O Outpost Guardian ficou furioso, ativou a habilidade novamente e o grupo ficou atordoado. Lin Moyu guardou todos os guerreiros esqueletos no momento em que ativou a habilidade. A faca gigante bateu no chão e explodiu uma onda de choque, mas não havia nenhum guerreiro esqueleto. A única coisa que existe é Lin Moyu. Sua armadura esquelética bloqueou facilmente a onda de choque. Assim que a onda de choque passou, Lin Moyu mais uma vez lançou um guerreiro esqueleto para atacar o guardião. Lin Moyu observou firmemente cada movimento da guarda do posto avançado. Assim que libera a habilidade, ele recupera o guerreiro esqueleto, e assim que a habilidade termina, libera o guerreiro esqueleto novamente. Aproveitando o tempo de espera das habilidades do Outpost Guardian, o Skeleton Warrior também pode causar danos não fracos. Desta forma, a guarda do posto avançado entrou completamente no ritmo da batalha que pertencia a Lin Moyu. Seus ferimentos estão piorando. A armadura óssea de Lin Moyu o deixou indefeso. Com sua inteligência fraca, ele não entenderia por que esse garotinho discreto à sua frente poderia ignorar suas habilidades de controle. Lin Moyu controlou firmemente o ritmo da batalha. Quando libertar os guerreiros esqueletos, quando recuperá-los, quando reabastecer-se com armaduras de esqueleto. Ao mesmo tempo, a chama da alma não pode ser quebrada, ela é um escudo de carne e precisa atrair poder de fogo. As operações de Lin Moyu estão se tornando cada vez mais proficientes e eficientes. Capítulo 109. Esta batalha teve um grande efeito lifting em Lin Moyu. Não é mais completamente dependente de guerreiros esqueletos, tornando-se autodominante. Ele percebeu que era um invocador e um mago ao mesmo tempo. Você nem sempre pode lutar como invocador. Depois de moer por 15 minutos completos. Sem querer, o guardião caiu na frente de Lin Moyu. Matar guardião do posto avançado, XP+. Obtenha uma arma de nível ouro, Hell Outpost da Ger. Obtenha armadura de nível ouro, escudo do posto avançado do inferno. Obter joias de nível ouro, pulseira Hell Outpost. Obtenha o núcleo de cristal do clã do dragão *2. Obtenha um certificado de transferência. Obteve o título, Dragon War King. A adaga do posto avançado do inferno, um dos conjuntos do posto avançado arma de nível ouro, mais 500 para todos os atributos, aumento de 50% nas habilidades do assassino, disponível no nível 30 ou mais, escudo do posto avançado do inferno. Um dos conjuntos do posto avançado ouro armadura de nível, mais 300 para todos os atributos, aumento de 50% na taxa de resistência das habilidades de controle, redução de 50% no tempo de controle, disponível no nível 30 ou mais, pulseira do posto avançado do inferno, um dos conjuntos do posto avançado nível ouro. Joias, estatísticas completas mais 200, velocidade de recuperação de poder espiritual aumentada em 30%, disponível acima do nível 30. Núcleo de cristal de dragão, material extremamente raro, pode ser usado para criar vários adereços. Certificado de transferência, uma necessidade para o segundo turno de cada classe, apenas na chance de cópia no nível do inferno cair, vinculação de alma, não negociável. Título de Dragon War King, mais 500 para todos os atributos, todo o consumo de habilidades reduzido em 50%. Este título é obtido por uma única pessoa após passar pela cópia do posto avançado da linha de frente do dragão de dificuldade de nível infernal. O corpo pisca com a luz branca característica da atualização. Depois de passar apenas a cópia do nível infernal, demorou quase 10 horas antes e depois, e Lin Moyu atualizou novamente.
Menos de um dia depois de chegar ao campo de batalha Yuan, ele passou do nível 22 para o nível 23, o que é incrivelmente rápido. Lin Moyu não prestou atenção ao seu status de atualização neste momento, mas olhou para os itens que obteve. Mesmo com sua personalidade sempre calma, ele ficou um pouco surpreso nessa hora. Ele tinha visto armas de cópias de dragões no One Fortress Exchange. Os nomes das armas do Dragon Quest são muito distintos. Arma de posto avançado normal, arma de posto avançado de pesadelo. Ambos são da missão Posto Avançado da Fronteira do Dragão, mas o primeiro é da dificuldade normal e o último é da dificuldade pesadelo. Ambas são armas de nível ouro, mas seus atributos são muito diferentes. O preço também pode variar várias vezes. Armas comuns de posto avançado, comparáveis às piores armas de nível ouro, apenas 300,000 moedas de ouro são suficientes e não há requisitos militares de rua. A arma Nigatmar Outpost é basicamente comparável às principais armas de ouro, e o preço está entre 152 milhões de moedas de ouro. E você deve ter mais de 5 estrelas privadas para poder comprar. Quanto à arma Hell Outpost, seus atributos ultrapassaram completamente a arma dourada, atingindo o nível da arma platina. Não apenas armas, mas também atributos de armaduras. Se você puder usar armas e equipamentos com os mesmos atributos do nível platina no nível 30, o aumento no poder de combate será enorme. Quanto ao preço, Lin Moyu nunca tinha visto a série de equipamentos Hell Outpost na bolsa. A cópia infernal é muito difícil de lutar, há poucas pessoas para lutar e, naturalmente, há menos equipamento. Geralmente, também é autodigerido dentro da equipe e há muito poucos que conseguem retirá-lo e negociá-lo. O núcleo de cristal do dragão é o que Bai Yuan deseja para a missão. Agora eu finalmente sei que esta cópia B0SS foi descartada, não é à toa que existem apenas 5 cópias. Requisitos da tarefa de Bai Yuan, Lin Moyu já concluiu parte dela. Uma vez uma cópia de nível infernal, obtenha 8 cópias dos chifres do clã dragão, 4 cópias da essência de sangue do clã dragão, 4 cópias do coração do clã dragão e 2 cópias do núcleo de cristal do clã dragão. Mais de 1/3 concluído. Contanto que você escove 2 vezes, você poderá atender aos requisitos de Bai Yuan. Isto é seguido por um voucher de transferência. Eu não esperava conseguir as credenciais necessárias para a segunda transferência de emprego, o que Lin Moyu não esperava. Ele só sabe que é difícil mudar de emprego pela segunda vez e que o certificado de transferência é uma necessidade. Eu não esperava conseguir isso tão cedo. Os vouchers de transferência não podem ser negociados e só podem ser obtidos por conta própria. Portanto, muitos profissionais ficaram presos ao atingir o nível 40 para fazer um segundo turno. Finalmente, há um título. Também foi inesperado pensar que uma única cópia também poderia obter um título. Os títulos são difíceis de obter, mas são muito úteis. É incrível conseguir o nome. A chave é que o título seja único. O mesmo título só pode ser obtido por uma pessoa. Pelo menos antes de Lin Moyu desligar, seu título não estará disponível para outras pessoas. Isso também mostra que ele é a primeira pessoa no mundo a completar o pincel único Dragon Clan Frontier Outpost. Copie a dificuldade do nível inferno. Pense nisso, uma habilidade de sistema de controle tão pervertida, exceto para o mais pervertido como ele, que pode completá-la. Título de Dragon War King. Todos os atributos aumentados em 500, consumo de habilidades reduzido em 50%. Em particular, o consumo de habilidade é reduzido em 50%, o que significa que ele será mais útil ao usar a chama da alma e a explosão de cadáveres. Mesmo se você quiser reabastecer os guerreiros esqueletos, os magos esqueletos, a eficiência aumentará bastante. Mal podia esperar para ativar o título e então verificar meus atributos. Nome: Lin Moyu. Classe: Necromante, apenas. Nível: 23, 0,18%. Título: Dragon War King. Atributo completo mais 500. Consumo de habilidade reduzido em 50%.
Força, 390, mais 500. Agilidade, 390, mais 500. Espírito, 1900, mais 2100. Físico, 390, mais 500. Equipamento, espada espiritual, robe espiritual, anel espiritual. Espaço de invocação, 210-230, esqueleto. Guerreiro, número, 140, mago esqueleto, número, 70, talento, aumento total. Nível 3, único, habilidade passiva, transferência de dano, resistência elementar, nível 1, habilidade ativa. Soul Flame, nível 23, convocar esqueleto guerreiro, nível 23, explosão de cadáver, nível 3, maldição lenta, nível 23, armadura de esqueleto, nível 23, convocar mago esqueleto, nível 23. Aumento total, nível 3. O efeito de todas as habilidades é aumentado em 30 vezes. Dano. Transferência. Todo dano sofrido pelo próprio mago é suportado pela convocação. Resistência elemental, nível 1. Habilidade passiva, resistência própria e de convocação a ataques elementais aumentada em 10%. Soul Flame, nível 23. Queima a alma do alvo, causando dano ardente, e o poder é determinado de acordo com seu próprio poder espiritual e nível de habilidade. Convocar guerreiro esqueleto, nível 23. Convocar um guerreiro esqueleto de nível prata. Explosão de cadáver, nível 3. Detona o cadáver e causa 20% de dano à saúde do cadáver aos inimigos em um raio de 3 metros. Maldição de velocidade lenta, nível 23. Ok, bom, amaldiçoa os inimigos em um raio de 115 metros, reduzindo a velocidade do inimigo em 115% por 1 minuto. Armadura de esqueleto, nível 23. Invoca armadura de esqueleto, fornece 2.300 pontos de defesa física, dura 5 minutos e esta habilidade também pode ser usada contra outros. Convocar mago esqueleto, nível 23. Convoca um mago esqueleto de nível prata. Como seu nível aumenta, todos os atributos de habilidade aumentam. As características ocultas do necromante, bem como o mesmo nível de suas próprias habilidades, serão atualizadas à medida que seu nível aumenta. Dessa forma, Lin Moyu economizou muito tempo para cultivar habilidades. Após a atualização, as 4 dimensões do guerreiro esqueleto que atingiu o nível 23 foram alcançados, e os atributos espirituais do mago esqueleto foram alcançados, e o poder de combate foi muito melhorado novamente. Saia para descansar e espere o esqueleto se recuperar. Ainda é uma dificuldade infernal. A tarefa de Bai Yuan ainda não foi concluída e, naturalmente, ele continuará a escovar o livro. A dificuldade do inferno é difícil de combater, mas a experiência é alta e o equipamento drop é melhor. E é a mesma coisa usar o talismã de sub-resfriamento. Por que você não usa 0 na masmorra de nível infernal e na masmorra de nível pesadelo? É um desperdício demais. Assim que ele deixou a cópia, um cheiro incomumente forte de sangue imediatamente penetrou em seu nariz. Ao mesmo tempo, houve um rugido em seus ouvidos. A armadura de esqueleto estava brilhando e a prata brilhava no céu. Capítulo 114. O desempenho do custo do monstro do abismo é realmente alto. Cheiro sangrento, rugido, armadura de esqueleto cintilante. Lin Mojui tinha acabado de sair da cópia e caiu no campo de batalha. Ao lado dele estavam vários cães demônios abissais, mordendo-se constantemente. Na porta da cópia, quando ele entrou, tudo havia mudado completamente. Há um grande número de membros tocos e braços decepados no chão. Em todos os lugares, até onde a vista alcança, existem cães demônios do abismo. Eles cercaram uma grande área perto da entrada da réplica. As equipes terráqueas estão profundamente cercadas e lutando por suas vidas. Uma linha de gelo disparou, como um chicote, e o cão demônio abissal ao lado de Lin Moyu voou para longe. Então outra flecha afiada veio com uma longa cauda de luz. A flecha afiada pousou no cão demônio abissal e, com um grande estrondo, explodiu vários cães demônios abissais próximos. Jovem, venha rápido!
Com o som, a luz da espada de Sen'an brilhou. Outro cão-demônio abissal foi lançado voando. O cavaleiro que convidou Lin Moyu anteriormente e seu esquadrão mataram Lin Moyu. Vendo Lin Moyu aparecer na porta da cópia, ele foi então atacado pelo Ice Demon Dog. Capítulo 110. Eles mataram sem nem pensar. Na verdade, Lin Moyu os descobriu há muito tempo, mas estava observando todo o campo de batalha. Em tudo é preciso conhecer a si mesmo e ao outro para vencer sem batalhas. Com armadura óssea e transferência de dano, mesmo se você ficar parado e deixar o Ice Demon Dog atacar, é difícil para Lin Moyu se ferir. Só não esperava que em poucos segundos alguém viesse se salvar. E também foi o veterano de 7 estrelas que se convidou para a cópia anteriormente. Ele é um cara legal. Esta foi a primeira impressão que Lin Moyu teve dele. Jovem, pare de ficar atordoado. O cavaleiro veterano já havia corrido na frente de Lin Moyu, segurando seu escudo atrás dele. Vários de seus companheiros o seguiram, um mago, um arqueiro, um profeta auxiliar e uma babá mais velha. Configuração de 5 de cada lado muito padrão. O mais velho olhou para 323 Lin Moyu, não está ferido. Oh! O cavaleiro veterano deu um suspiro de alívio, está tudo bem. Vamos bloquear o cão-demônio abissal para você, e você rapidamente usará a pedra de teletransporte para retornar à fortaleza. Ele não perguntou a Lin Moyu como ele saiu vivo da cópia, e agora não era o momento. Lin Moyu perguntou, o que aconteceu? Aqueles caras no abismo soltaram um grande número de cães selvagens para nos cercar. O veterano parecia sério e suas palavras estavam cheias de ódio pelo abismo. Lin Moyu perguntou, então por que você não vai embora? Tantos cães demônios abissais, eles definitivamente não podem ser mortos. Mas se eles quiserem ir, o Ice Demon Dog também será difícil de parar. Lin Moyu percebeu que essas pessoas estavam bem equipadas, tinham fortes habilidades e um ótimo senso de batalha. Juntos, é uma equipe muito poderosa. Nesse momento, a babá da equipe falou, muitas pessoas foram atacadas logo após a publicação da cópia, foram pegas de surpresa e mortas diversas vezes. Então nosso gentil capitão não irá embora, ele quer salvar as pessoas. O tom da babá era um pouco ridículo, mas ela não se preocupou. Ela não parecia colocar esses cães demônios abissais em seus olhos. Em suas roupas também há um distintivo de sargento, e 5 estrelas brilham no distintivo branco. O mesmo vale para o resto das fileiras. Eles são todos veteranos e mataram muitos monstros do abismo. Portanto, ele desdenhou a existência do maior lixo, como o Ice Demon Dog. Arqueiros, magos e cavaleiros formam um círculo de batalha para repelir facilmente o cão-demônio abissal que avança. Gritos vieram de longe e alguém ficou ferido. Um flash de luz brilhou nos olhos do arqueiro, e a habilidade Avei foi ativada, e ele viu a situação claramente. 0 é o time do país das flores Sakura, Aeia, e alguém arrancou um braço com uma mordida. Um braço, está tudo bem, cresce. Contanto que você não morra, você pode encontrar um curandeiro sênior depois de voltar e renascer com um braço quebrado. O segredo é que você não pode morrer, não importa se lhe falta um braço ou uma perna quebrada. Após a batalha da Ilha da Sereia, Lin Moyu não teve uma boa impressão de Sakura Country. Neste momento, o profeta usou a sonda de cópia e, a julgar pelos resultados, não havia ninguém na cópia. O rosto do cavaleiro mudou ligeiramente, estamos prontos para avançar. Sim. Dizendo uma palavra, o profeta começou a reabastecer o estado. Ao avançar, talvez você não tenha tempo para reabastecer seu status. Várias pessoas estão prontas para lutar. A enfermeira encarregada do tratamento olhou para Lin Moyu. Por que você não voltou para a fortaleza? Lin Moyu riu. Ainda tenho que escovar o livro. Quando? As palavras caíram, um vento insoprou e um grande número de esqueletos apareceu na frente de todos. Assim que o guerreiro esqueleto apareceu, ele se juntou ao grupo de batalha, e a grande faca em sua mão estalou e caiu sobre o cão-demônio abissal.
Magos esqueletos também lançam feitiços. As chamas encheram o céu e o gelo encheu o chão. O tornado lançou o cão demônio abissal no ar, rasgando-o constantemente. Os trovões e relâmpagos caíram um após o outro, atingindo a pele do cão demônio do abismo e abrindo sua carne. Que diabos! O que aconteceu? Várias pessoas que estavam prontas para avançar ficaram surpresas. Como tantos esqueletos apareceram de repente? O profeta que estava adicionando um estado quase não surgiu de uma só vez, e a habilidade foi interrompida abruptamente, e o cão demônio abissal não tinha nenhuma habilidade de controle. Na frente deles, o guerreiro esqueleto se transformou em uma faca implacável, e uma faca caiu, cortando o cão demônio abissal em pedaços. Um por um, os cães demônios do abismo morreram tragicamente no local. Várias pessoas olharam para Lin Moyu em estado de choque, sem saber que linguagem usar para se expressar. Além do choque, só existe choque. Na frente desses esqueletos, o cão demônio abissal estava vulnerável. Logo uma grande área de espaço foi aberta ao redor deles. Você está atrás de mim. Lin Moyu sussurrou de repente. Por quê? Várias pessoas ficaram chocadas por um momento, sem saber por quê. Lin Moyu disse, vou usar a habilidade de ataque em grupo, tenho medo de machucar você por engano. Ah! Poucas pessoas chegaram a entender. Lin Moyu tornou-se extremamente misterioso aos olhos deles. Eles ficaram atrás de Lin Moyu. Lin Moyu levantou a mão e travou em um cadáver do cão demônio abissal. Habilidade: explosão de cadáver. Explosões soaram. O terremoto sacudiu e os cadáveres voaram por toda a parte. A explosão provocou um vento forte, soprando por toda a parte e assobiando. Sob os olhares chocados de várias pessoas, uma grande área foi completamente esvaziada. Estava coberto de cães demônios abissais, todos cadáveres. Então Lin Moyu avançou e várias pessoas seguiram o exemplo. Cada vez que caminhava, Lin Moyu usava uma explosão de cadáver. A frente avançou rapidamente. Um grande número de cães demônios abissais foram mortos, e o distintivo do sargento no ombro de Lin Moyu estava brilhando. Quando o número de cães demônios abissais mortos chegou a 100, a primeira estrela apareceu nele. O comunicador em seu pulso também vibrou quase simultaneamente. Depois de 100 méritos militares, ele foi promovido a soldado raso de uma estrela e obteve 1000 pontos, e 5 pontos de contribuição. Lin Moyu viu as informações no comunicador. Acontece que matar monstros do abismo e obter méritos militares não pode apenas melhorar as fileiras militares. Você também pode ganhar pontos e pontos de contribuição na Chiakio Academy. Não é à toa que se disse na época que se você quisesse ganhar pontos de contribuição, teria que ir ao campo de batalha Yuan. Aqui está o porquê. O significado da existência da Academia Xiajinjin é cultivar excelentes profissionais para os terráqueos. Se excelentes profissionais não vierem ao campo de batalha e não matarem os monstros do abismo, é possível manter a pensão? Os cantos da boca estão ligeiramente levantados, 1000 pontos de contribuição, devem estar estáveis. O monstro do abismo é uma coisa boa e econômica. Existem experiência, itens materiais, méritos militares, pontos de contribuição. Não falta nada. Lin Moyu pensou que depois de completar a tarefa de Bai Yuan, ele iria matar o monstro do abismo. Que coisa boa, é uma pena não matar. Continue a usar a habilidade Corpse Burst, e cada explosão significa que um grande número de Ice Demon Dog será morto. Em apenas alguns minutos, Lin Moyu conquistou 100 méritos militares. O distintivo do sargento estava sempre brilhando e uma estrela apareceu novamente nele. A classificação de Lin Moyu tornou-se privada de 2 estrelas. O comunicador também balançou em seguida. Com um mérito militar de 200, você pode ser promovido a soldado raso de 2 estrelas. Obter 1000 pontos e 5 pontos de contribuição não é fácil para outros atualizarem a classificação, e é muito simples para Lin Moyu. O cão demônio abissal que cercava a cópia foi limpo por Lin Moyu em 2/3 sozinho.
Os restantes ainda cercam as diversas equipes dos terráqueos. Lin Moyu não é mais conveniente para usar a explosão de cadáveres. A habilidade é poderosa, mas é muito fácil causar ferimentos acidentais. Não é um erro, pode facilmente se transformar em homicídio culposo. O guerreiro esqueleto correu, cortando cães como se cortasse carne, matando-os um por um, e a eficiência não era muito baixa. Logo, o Ice Demon Dog foi morto de forma limpa. O mérito militar chegou a 272, o que ainda fica um pouco aquém do Samsung. Um total de 242 cães demônios do abismo morreram nas mãos de Lin Moyu. A batalha terminou e muitas pessoas ficaram paralisadas no chão. Ótimo, finalmente salvo. Como poderia haver tantos cães demônios do abismo? Será que o abismo vai atacar em grande escala? Você pensa demais, é porque há muitos cães selvagens como este no abismo. Batalhas como essa definitivamente não são apenas nossas, deve haver algumas no campo de batalha Yuan. Acho que o exército na fortaleza pode fazer isso. Caso contrário, o metacampo de batalha é muito perigoso e é simplesmente difícil mover um centímetro. Não pense muito, trate aqueles que deveriam ser curados e volte quando eles deveriam voltar. Alguns ficaram feridos, sem braços e pernas. Eles rapidamente usaram a pedra de teletransporte para voltar e encontrar um curandeiro para curar seus ferimentos. Quanto mais cedo o tratamento for, melhor. Lin Moyu retirou o esqueleto e voltou para a cópia. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.